Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, então, dentro dos nossos textos aqui, a gente está no capítulo 7 da mediunidade curadora, e eu dividi esse texto e hoje a gente vai para a parte 4. Então, a gente tinha visto até então que o médium, né, ele pode ser o curador através da ajuda dos fluidos do desencarnado, do espírito superior que acompanha o seu trabalho mediúnico, ou ele pode também doar as suas energias, que seria a energia humana, né, e não a energia espiritual. Então, nessa parte 4, ele vai falar o seguinte: o espírito pode agir diretamente, sem intermediário, sobre um indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, quer para aliviá-lo, para curá-lo, se possível, quer para produzir o sono sonambúlico. Quando ele age por um intermediário, trata-se de mediunidade curadora. Então, há possibilidade de você fazer uma oração, né? Muitas pessoas acreditam nisso, nos possíveis milagres, que de milagre não tem nada. Nós somos espíritos. Nós podemos entrar em comunicação com o plano espiritual através das nossas energias e vibrações, através das nossas orações, através da nossa fé. E se for dado para a gente essa grande bênção de cura, de melhora, de restauração, através do nosso merecimento, porque todos nós passamos por situações, não é à toa. Todas as dificuldades, doenças, comorbidades, sofrimentos, eles não são à toa. Todos têm um porquê. E se chegou o momento de acabar com aquele sofrimento, com aquela dor, com aquela doença, porque você passou pelos testes e tá tudo ok, a espiritualidade pode agir diretamente em você. Por isso que tem pessoas que em suas orações falam: santa, né, uma santa, um santo fez milagre em mim. Deus fez milagre em mim. Agora mesmo vai chegar a época de romeiros, né, que saem de diversos locais e vão a pé até Aparecida do Norte, por exemplo. Vão pagar promessas, vão lá dar graças às bênçãos recebidas. Muitos desses têm uma fé gigantesca e que foram atendidas dentro de casa, através do seu merecimento, do seu aprimoramento espiritual. Não é que a gente tem que ser espírita, frequentar o centro espírita, assistir palestra, tomar passe todo final de semana ou na semana, né, uma vez por semana, que a gente vai ganhar alguma coisa em troca. Não é indo na igreja toda a missa que nós vamos ganhar algo em troca. Jesus dizia que a nossa fé é que cura. Então a pessoa pode estar dentro de casa e ser assistida sim, porque a espiritualidade está em todos os lugares. É óbvio que tem pessoas que necessitam de ver, de ser inclusive apalpadas, tem cirurgias de corte espiritual, porque a pessoa necessita daquilo, para ela aprender, para ela compreender, para ela aceitar, para ela acreditar que está sendo curada, que está sendo tratada. É como aquela pessoa que vai no médico, fala que está com dor, o médico fala: não, mas a gente não vai mexer na sua medicação, você tem que fazer um exercício físico, por exemplo, aí isso vai melhorar. A pessoa acha que o médico é ruim porque não quis trocar o remédio, mas ele deu a dica de que falta você fazer a sua parte. Então nós temos isso, nós temos condições de ser curados, tratados, melhorados aí pela espiritualidade, ser amparados por ela diretamente, sem ter um intermediário. Mas quando tem um intermediário, quando tem um médium que vai fazer esse trabalho, ele chama, a gente dá o nome de médium curador. No quinto, o médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador tudo tira de si mesmo. Então, são vários tópicos que vão reforçando o que a gente já estava conversando. O médium curador recebe do espírito amigo, né, do espírito mais elevado, o seu fluido espiritual, passa pelo médium curador e chega até o assistido. O médium magnetizador é aquele que tira de si mesmo a sua energia e doa ao assistido. É uma energia humana. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção da palavra, isto é, aqueles cuja personalidade se apaga completamente ante a ação espiritual, são extremamente raros,
porque essa faculdade elevada ao mais alto grau requer um conjunto de qualidades morais raramente encontradas na Terra. Só esses podem obter, pela imposição das mãos, essas curas instantâneas que nos parecem prodigiosas. Muito poucas pessoas podem pretender esse favor. Sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas, daí resulta que os que se gabam de possuir esse dom, que vão a toda parte contando as curas maravilhosas que fizeram ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou o proveito, estão nas piores condições para obtê-lo, porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Jesus diz àqueles que ele havia curado: ide dar graças a Deus e não digas a ninguém. Vou parar por aqui. Então, assim, tem pessoas que se gabam, né? Médiums que falam assim: eu sou médium curador, né? Quem vem a mim, eu sempre dou um jeitinho. Tem aqueles que fazem propaganda. E olha, gente, na internet realmente é desastroso. São as mães de Nás da vida aí, né? Aparece muita propaganda, que se você for até a pessoa vai trazer não sei quem de volta, que vai te fazer, né, curas físicas, morais, que vai fazer você arrumar emprego. Esses médiums que são os curadores aí, na verdade, grande parte estão com obsessores de alto gabarito, inteligentes, não são burros não, tem argumento pra caramba, te convencem pela fala, mas na verdade não passa de charlatão, de pessoas obsediadas, desequilibradas e que não curam ninguém. Mas tem pessoas que vão procurar esses médiums e sai curado. Como é que pode, Patrícia? Porque a tua fé que te cura. Se o item 4 está dizendo que um amigo espiritual pode fazer você se transformar, pode mudar sua condição de saúde, sua condição de vida, se a espiritualidade pode trabalhar diretamente em você, devido à sua fé, é chegado o momento, você se burilou, você melhorou, você fez a sua reforma íntima, fez a lição de casa direitinho, a espiritualidade vai trabalhar em você. E se você vai procurar um médium curador que é charlatão, a espiritualidade não vai deixar de curar você. Se chegou o seu momento, você vai ser curado. Mas não é por aquela pessoa, aquele médium. E ele se gaba. Ele acaba fazendo propagandas que ele já atendeu milhões de pessoas, que ele faz e acontece. Pessoas assim não têm humildade. Se o médium não tem humildade, se ele é vaidoso, se ele é daquele tipo que aonde ele aparece, ele tem que ser todo engomadinho, ele tem que ter um bom recebimento onde ele chega, né? Ele tem que ser paparicado, ele tem que ser fotografado, procurado, ele tem que ter milhões de pessoas no Face, no Instagram, ele tem que ser seguido. Se esse médium está procurando esse tipo de coisa, não tem pecado nenhum a gente estar na rede social. Tanto é que eu também busquei esse caminho para poder me ajudar e ajudar pessoas, né? Às vezes eu coloco lá minha foto com o link do canal que eu tô, né? Que é para a pessoa se inscrever. Mas pode ver que em vídeo meu dificilmente vocês vão ouvir: gente, se cadastra lá, se inscreve, aperta o sininho, sei lá, tem essas coisas lá no YouTube, né? Dificilmente vocês vão ver eu fazendo isso, porque se eu tô fazendo um vídeo, eu tô jogando na internet, assiste quem quer, quem achar, quem desejar. Tá fazendo bem para você? Compartilha para outra pessoa. É natural isso. Eu não vou ficar aqui querendo seguidores. Eu só acho assim, o trabalho está sendo feito, né? E eu espero bem feito. Na minha concepção muito limitada de conhecimento, eu estou tentando aprender e passar o que eu estou aprendendo, tentando colocar para vocês aquilo que eu compreendo dos textos. Pode ter compreensão errada aqui, gente, porque eu não sou pessoa formada, não fiz faculdade de espiritismo, eu estou lendo e, dentro do possível, entendendo e repassando. Mas para algumas pessoas isso ajuda muito também, tanto quanto para mim, que estou aqui pertinho, né, da boca e o ouvido. Então, mas a gente pede para as pessoas assim: compartilha com quem você gosta, de repente tem outra pessoa que está precisando também ouvir e tal.
dentro de um quadro de necessidades, não assim, compartilha porque eu vou ganhar mais seguidores. Tem um negócio lá no Quai, lá, que eles colocam o tempo todo, né, que se você adicionar não sei quantas pessoas, você ganha um valor em dinheiro. De jeito nenhum. Ainda teve um amigo meu que falou para mim assim, mas se você ganhar em dinheiro e você gosta de fazer o bem, você pega o dinheiro e manda para uma casa espírita, você distribui para um orfanato, alguma coisa nesse sentido. Até comecei a mexer nesse negócio de valor por conta dessa conversa, porque eu falei, se realmente dá dinheiro, aí eu tiro esse dinheiro de lá da plataforma e encaminho ele para um lugar necessitado. Mas eu não sei mexer nessas coisas. Então eu entro lá e eu passo nervoso, porque tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Eu não gosto disso. Então eu coloco meus vídeos e quem quer assiste, quem achar legal compartilha, coloco os links aí de quando em quando, né? Porque só de entrar no vídeo, na verdade vai estar entrando no YouTube e vai estar vendo o link lá. É só, né? Quem gosta fica por lá. Mas tem médiums, tem espíritas que não, que eles querem seguidores e eles disputam isso. Né? Você tem 10 mil seguidores? Eu já cheguei nos 12, né? Então, existe uma disputa, uma coisa assim de brio, de vaidade. E quando isso acontece, é perigoso, porque a vaidade, egoísmo, orgulho, as chagas que Jesus dizia, né? Que nos atrapalham no nosso caminhar, trazem também as vibrações negativas que vão ver espíritos obsessores ficar próximo e te enchendo, inflando ainda mais o ego e deixando você afastado dos bons espíritos. Então, o médium afastado dos bons espíritos, ele não tem como curar ninguém. Então, se a pessoa se cura através de um tratamento com aquele médium, na verdade não foi o tratamento. É que a espiritualidade por si só chegou o momento daquela pessoa e tratou aquela pessoa. E o cara tá achando que o mérito é dele. O obsessor dele bate palma, né? Então aqui a gente vê, hoje o texto está bem claro, hoje eu já não tive dúvida do que eu li, hoje o texto está bem claro. O médium curador tem que ser humilde, ele tem que reconhecer que ele não faz nada sozinho, é a espiritualidade, nós somos instrumentos da espiritualidade. Até que hoje é dia de Francisco de Assis, né? E ele falava o quê? Senhor, que eu seja instrumento de vossa paz. Então, o Francisco de Assis trouxe para a gente essa frase de um bom entendedor, né? Um pingo é letra. Dá para a gente entender que o nosso trabalho aqui não é nosso totalmente. Nós somos instrumentos da espiritualidade superior, mas também podemos ser instrumentos da espiritualidade inferior. Depende do quê? Dos nossos vícios e virtudes. O que se passa nesse coração? O que se passa nos pensamentos? Quais são as vibrações que você emana enquanto médium? Então, é orar e vigiar, é estar atento para que lado que eu estou indo. Aí eu comecei a ser convidada para fazer palestra e aí teve pessoas que falavam assim, nossa, é legal, né? Você é dinâmica, você fala bem e tal. Então, nós vamos querer, né, te colocar em várias palestras. Aí bateu para mim assim, não é a hora. Não é a hora. Eu posso ir num convite, eu posso ir me convidar, me autoconvidar, né? Como tem centro que eu já conheço pessoas, eu falo, olha, se quiser, tal mês eu tô livre, mas marca uma palestra para mim. Então, eu estudo aquele tema, eu procuro desenvolver ele, né? No maior foco possível, porque eu acredito assim, aqui no meu canal eu solto umas pérolas, eu falo umas besteiras, mas é meu canal, é o meu espaço. Quem entra no meu espaço é porque quer me ver, quer ouvir. Agora, numa palestra, a pessoa está indo no centro espírita, não é para ver a Patrícia, não é para ouvir a Patrícia, ela é frequentadora daquele centro. E dependendo do que a Patrícia falar, de repente é uma pessoa nova que está indo naquele centro e fala, eu não quero mais voltar aqui não, aquela doida ali, Deus me livre, só falou besteira. Então, pessoalmente, eu ainda tenho um certo medo, receio de falar, de não saber me colocar diante das pessoas, porque eu sou muito autêntica, muito transparente, e assustar ou não fazer bem, de repente, para alguma pessoa, né? Então, a gente tem um receio maior, porque ali é tratamento, ali a pessoa está indo buscar um tratamento, uma cura, uma melhora. É diferente de um vídeo que às vezes é só um curioso que abriu lá, viu a minha cara e falou, não, deixa eu ver o que essa doida tá falando, né?
Então, eu comecei a colocar o pé no freio. Aí falaram pra mim assim, mas eu não sei por que você tem tanto medo, você faz o canal, né, você fala todo dia. Eu falei, porque de perto a situação é outra, não é pra qualquer um. E tem cara que, né, vai, fala, mas ele não tem moral nenhuma daquilo que ele tá falando. Então eu tenho um receio tão grande de chegar ali na frente e falar pra vocês, olha, tem que perdoar. Mas quem sou eu na fila do pão? Será que eu perdoo? Né? Não é que a gente tem que ser perfeito, mas a gente tem que ter uma moral boa para poder trabalhar algumas coisas que alguém vai te questionar. Vai falar, e você? Você faz isso? Agora há pouco eu falei pro meu irmão, ele luxou, deu uma luxação no pé dele, eu falei assim, eu não sei se é água quente ou água gelada, que coloca, desincha, né? Eu sou boa para falar, mas não sou boa para fazer, eu nunca fiz. Na escola eu já vi colocando gelo nas crianças quando elas caem na quadra e desincha e tira o roxo na hora. Mas na hora que você caiu lá, eu não lembrei de falar para você do gelo. Então, eu sou o tipo da pessoa que, até para dar conselho, eu sou pitaqueira. Mas até para falar, eu fico com receio. Porque tem coisas que eu vou falar e a pessoa fala assim, você já fez? É bom? Eu vou falar, como gelo no pé ou água quente, são duas coisas que eu não sei quando e quando que a gente tem que usar. Né? Para que serve água quente e água gelada? Mas de qualquer forma, eu fui dar pitaco, né? Falei assim, dá uma olhadinha na Google aí se é água gelada ou água quente que você tem que colocar no pé. Ele podia muito bem falar pra mim, você já fez? Eu mesmo já falei pra ele, eu nunca fiz. Já vi pessoas fazendo e tal, mas nunca fiz. Então, é ruim você dar um pitaco, dar uma opinião, falar sobre algum assunto que você não faz. Então, na palestra eu fico com receio de alguém virar pra mim e falar, mas e você, Patrícia, você faz isso? E a maioria das vezes que eu me exponho, que eu faço os estudos, eu coloco coisas que eu faço como exemplo e coisas que eu não faço, que eu tô aprendendo ainda. Já isso é um princípio, sim, de humildade. Eu não estou dizendo que eu sou humilde, mas é um princípio de humildade, de reconhecer que você não tem o domínio. Agora, tem cara que não tem o domínio e a arrogância é maior. Ele tenta se esconder, né, através da sua simpatia, da sua oratória, fala, não deixa ninguém, não dá tempo para ninguém questionar ele, né? A gente via isso também em colegas de trabalho, assim, no serviço. Os professores com quem eu trabalhei, que eu via incompetência, eram os professores mais bonzinhos que tinha. Então, a estampa era uma maravilha. Se olhava para a pessoa e olhava para mim assim, aquela professora é carrancuda, é séria. Nossa, ela é terrível, ela é durona. Aí olhava para outra, toda boazinha, toda meiga, né? Passava a mão na criançada, abraçava, ai que bonitinho, que fofinho, que inho. E atrás de tudo aquilo era um perigo tão grande. Porque a pessoa que estava atrás daquele inho, era uma pessoa incompetente, que não fazia o serviço dela. Então, dentro da mediunidade não é muito diferente. Existem os médiuns muito bonzinho, muito santinho, que faz tudo. E aí a gente tem que ficar de olho nesses aí, né? Principalmente aqueles que não reconhecem que podem estar sendo influenciados pela energia negativa, por um espírito obsessor. Tem uns que se negam, eles acham que eles já são Cristo, que eles estão tão protegidos que jamais um espírito obsessor vai chegar perto dele. Pronto. É o mais obsediado. Então, nós não temos certeza de nada. Sócrates ou Platão, Aristóteles, não sei qual dos três aí, ele falava assim, só sei que nada sei. E essa é a verdade. Né? Conhece a ti mesmo, para depois você conhecer o resto das coisas. E nós espíritas, às vezes a gente quer conhecer tanta coisa e não conhece a si mesmo. A gente não sabe quando tá bem e quando não tá. Quando tem alguma companhia boa e quando não tem. Porque o obsessor, ele mistifica. O obsessor, ele vai aparecer como personalidades maravilhosas. Ele se diz Jesus em algumas. Aparece num grupo de médiums se denominando Jesus. Olha, Jesus está aqui. E a gente sabe pela vibração, quando a gente realmente está bem focado no nosso trabalho, a gente sente pela vibração que aquele espírito é um mistificador, que ele não é um espírito de luz. Mas quando a gente está com a vaidade alta, quando a gente está, né, com orgulho, com aquela prepotência, eu sou o máximo, a gente não sente. Aí é onde o obsessor cai matando em cima. Então existe essa condição do médium curador de ser humilde. Aí ele vai trabalhar na cura. Ele vai ser instrumento do espírito superior, que trabalha junto com ele no tratamento de pessoas.
Quem vai estar fazendo o tratamento, a cura, a modificação na pessoa é o espírito superior, através do médium curador, se este tiver condição para isso. Caso contrário, o que a gente aprende aqui é que a espiritualidade pode ir intervir na vida de uma pessoa mesmo sem um médium, que são esses exemplos de pessoas que dizem que sofreram, que aconteceu com elas um milagre. E milagre a gente sabe que não existe. A espiritualidade está sempre em volta da gente, sempre nos atendendo. Ainda hoje, no livro Pão Nosso, que a gente estava lendo sobre agradecer. Então, aprendam a agradecer. É um momento de vibrar a teu favor, a vibrar por aqueles que estão te apoiando, sejam encarnados ou desencarnados, agradecer, porque existem as transformações diárias, existe o amparo diário. Agradeça. Não fique nas preces apenas pedindo. Agradeça. Tá aí um segredinho que é maravilhoso, porque enquanto você está agradecendo, enquanto você fala gratidão, 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 você está movimentando energias favoráveis a você. E vai chegar a sua bênção, o seu milagre, né? Que não é milagre. Não existe nada sobrenatural. Tudo faz parte da natureza nossa, do nosso momento de plantar e de colher. Esse momento de cura, de melhora, de restauração de uma saúde, de uma situação financeira, de uma situação familiar, social, um emprego, todas as adversidades, elas podem ser superadas. Mas aprenda a agradecer, agradeça qualquer coisa, um simples gesto de alguém, um sorriso de uma criança, o balançar do rabo de um cachorro perto de você, que não tem como. Ontem eu fui para o meio do mato, eu e meus casos de Uber, né? E chegou perto da represa onde eu estava indo, em Santa Branca, um lugar maravilhoso, gente, de paz, de ouvir canto de pássaros, sabe? De você sentir aquele acolhimento da natureza, aquele lugar assim que ainda parece que foi intocado, que não foi tocado, né? E aí tinha alguns pescadores bem quietinho em volta da represa, na cidadezinha, aquela cidadezinha de paralelepípedo, sabe? Lembrando Minas Gerais, interior de Minas, aquela cidade bem pacata, onde eu via as vassourinhas na porta do mercado, aquele mercadinho pequeno, padaria que deve ser uma coisa de 2 metros, assim, se dá 4 passos lá dentro, você já acabou a padaria. As pessoas, o meu vidro estava aberto do carro, então as pessoas iam me vendo dentro do carro, ia cumprimentando, bom dia, pessoas educadas, simples, humildes. Olha, da hora que eu entrei nessa cidade ontem, até o momento que eu dei a volta todinha no seu interior, andei na zona rural, vi vaca, vi bichinho, galinha e tal. Quando eu tava, no momento que eu entrei na cidade, até o momento que eu saí, sem mentira nenhuma, eu só agradecia. Aí eu olhava pra cara do Uber, e o Uber com aquele sorrisinho de canto assim. Aí no final, né, quando termina meu passeio assim, que eu gosto de ficar quieta. Eu fico quieta, contemplando, orando, agradecendo. E aí, quando a gente tava voltando, aí eu volto conversando com o motorista. Ele falou, dona, quem deveria pagar essa corrida aqui era eu. Que passeio incrível, que lugar maravilhoso. Ele falou assim, eu não conseguia parar de sorrir à toa. Eu tava olhando para as coisas e sorrindo. Eu falei para ele, eu não sou diferente. Tudo que eu olho, eu dou aquele sorriso. É natural quando você se sente bem, feliz. E não precisava, não tinha nada ali para ser feliz, vamos dizer assim, né? Não é presente, não é o carro do ano, não é a casa, não é a pessoa, não é uma roupa, não é um sonho. Não tinha nada de material ali. Era Deus. É um momento meu com Deus. E o menino que estava dirigindo o carro sentiu a mesma coisa, aquela vibração do lugar de paz. Aí eu só agradecia. E quanto mais eu agradecia, mais sorriso no meu rosto. Aí quando eu vi o menino também sorrindo, e ele falando pra mim que ele sentiu exatamente a mesma coisa que eu. Tanto é que ele brincou, ele falou que deveria pagar a corrida sou eu e não a senhora. Porque que lugar maravilhoso. Então tem coisas assim que são simples. A gente não precisa complicar para ser feliz. E dentro dessa simplicidade existe algo forte, verdadeiro, que é a espiritualidade do bem. Eles são assim, simples. Eles não querem de você um carro, uma casa, um certificado, 10 filhos, ouro, prata, dinheiro no banco. Eles não se importam com o tamanho da sua casa, com a roupa que você veste.
A espiritualidade superior, ela só se importa com o teu coração e o teu pensamento, que tem que estar voltado para Deus. E uma das formas que a gente tem que estar voltado para Deus é a gratidão. É um elo muito forte, eu não sei explicar para vocês, mas é um elo muito forte. Eu não sei quem é Deus. Eu falei isso num vídeo ontem, na hora que a gente estava estudando outro canal, o De Luca, né? O primeiro texto desse livro, o De Luca, fala sobre Deus. Na Luz da Vitória. Então a gente está fazendo esse aqui no outro canal. E aí eu falei, eu não sei quem é Deus. Se alguém me perguntar quem é Deus, eu vou falar que é um ser supremo, causa primária de todas as coisas, que eu decorei do Livro dos Espíritos. Bom, justo, onipotente, onipresente, verdadeiro, né? São as denominações que estão lá no Livro dos Espíritos e eu decorei parte delas. Então eu respondo dessa forma, mas descrever Deus, eu não sei descrever. Eu sei descrever as obras dele. Eu só conheço Deus através das suas obras. E através das suas obras eu consigo sentir Deus. Então, quando eu vou para o meio da natureza, eu sinto Deus. Eu sinto essa essência. Eu sinto essa verdade dentro de mim. E que me restaura. E isso faz parte do tratamento que eu estou fazendo em mim. Para melhorar a minha saúde física, inclusive. Então, os médiuns que trabalham numa casa espírita precisam entender que não é o seu carro, não é o tanto de palestra que faz, não é o tanto de seguidor, de sites, de aplicativos, como é que fala? De plataformas, não é o tanto de livros que eles compõem, porque agora os médiuns danaram a fazer livro, né? O De Luca, todos os livros dele, ele doa o dinheiro para lugares necessitados, seja o centro espírita, sejam obras, né? O Divaldo, pelo que consta, faz o mesmo dentro do seu projeto lá na Bahia. Chico Xavier não ficou com um centavo, nasceu e morreu pobre. Agora tem outros que infelizmente estão entrando nessa de fazer livro e ganhando dinheiro com isso, em benefício próprio. Tem outros que começaram a fazer palestra, começaram a fazer live, cobrar as lives, cobrar cursos através do espiritismo, essas pessoas começaram a ganhar dinheiro. Então, utilizaram a doutrina de uma forma errada. Aonde tem dinheiro envolvido é charlatanismo. A pessoa pode ser um exímio médium, mas se envolver dinheiro no meio, toma lá, dá cá, é perigoso. Se não tem um fundo moral ali para dar aquele dinheiro onde há necessidade, um trabalho social, cultural, né? Se não existe um motivo sério para estar ganhando dinheiro em cima do espiritismo, é charlatanismo. São médiuns que, infelizmente, já estão comprometidos com o campo espiritual negativo. E isso é praticamente uma regra. Então, a gente fica de olho nisso, né? Quando a gente vai para uma casa espírita, é importante a gente saber quem são os trabalhadores. É importante a gente se engrenar, não ir lá na casa espírita apenas como um pronto-socorro, que a gente entra e sai bem, depois não volta mais. É importante a gente criar um certo elo, para a gente criar confiança com essas pessoas, entender como é que são esses médiuns, se eles realmente fazem um trabalho sério. Porque ir numa casa espírita sem conhecer ninguém é um risco também, apesar que a espiritualidade, como eu sempre falo, eles vão amparar. Mas o importante é você saber onde você está, não é não? Confiar naquelas pessoas que estão ali. Eu tenho muito receio de trabalhar com médiuns que não são sérios, que estão, inclusive, sob influência negativa. Eu tenho receio. Então, às vezes eu vou fazer um trabalho mediúnico assim, às vezes aparece uma pessoa que eu não conheço e eu fico com aquele receio da mistificação ocorrer ali. Aí a gente pede mais proteção. Aí a gente pede trabalho dobrado de vigilância, para que aquilo não venha para o seu lado, para que você não tenha que atrapalhar o seu trabalho. Tá certo? Então, hoje fica pra gente essas dicas aí, né? O espírito, o médium curador, ele precisa, né, de uma moral, ele precisa de regra, ele precisa ser humilde,
ele precisa ser vigilante, ele precisa ser disciplinado. Não é fácil ser médium, não. Não é qualquer um que pode falar assim, eu sou médium, eu vejo, eu ouço, eu falo, eu converso com o espírito. Não é bem assim, não. Tem que ter aí uma doutrinação do seu espírito para você ser um médium competente, né? E principalmente o curador, que é uma situação ainda mais urgente, né? Mais séria. E quando este não faz o trabalho, a espiritualidade pode fazer sozinha, sim. Existe essa possibilidade. Então, como dizem, para Deus nada é impossível. Para nós também não, porque nós somos filhos dele.